a rocha de escândalos. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então, Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é da fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Isaías 8, 13 a 16, Romanos 9, 30 a 33. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. 1 Pedro 2, 6 a 8. O escape antes. O nosso Senhor Jesus Cristo nos socorreu antecipadamente, antes de todas as interrogações, dizendo: Deus é Espírito. O ser, alguém que é o que for, é ilimitado em sua manifestação ou em infinitas formas de se apresentar a seus filhos e suas criaturas. Deus é Espírito que pode todas as coisas, sabe todas as coisas e está em todos os lugares. E mesmo bem presente em tudo quanto ocorre no universo, é santo. O Espírito Santo, Deus, pode manifestar-se visível e invisível, comunicar-se em palavras e sons ou em calas e silêncios, realizar tudo de forma perceptível ou imperceptível, pela virtude de ser o que é. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Deus é um Espírito que se transforma, se manifesta ou se oculta em total liberdade de ser o que for, o que é, o que era e o que será, o que há de vir. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Nisto orou Jesus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste,
para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Deuteronômio 6, 4 e 5, João 17, 21 a 23. E perguntam: quem morreu naquela cruz? Está escrito que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Assim que Adão pecou, nasceu a promessa profética de um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Este que seria, era e será para sempre o segundo Adão, em espírito vivificante, em espírito e em verdade, Deus, sacerdote e sacrifício. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, homem. Embora Adão tenha sido a imagem e semelhança de Deus, no Éden que foi glorificado e caiu, era preciso que o homem se levantasse, se regenerasse e ressuscitasse em glória, porque, sendo imagem e semelhança de Deus, seria, era e será a pedra onde Deus escreve: eu sou a ressurreição e a vida. Semelhança, semelhante. O Espírito de Cristo. Embora seja a faculdade de um Espírito ser junto, interno ou externo a seu referencial corpóreo ou virtuoso, o Espírito de Cristo não lhe era um Espírito adicional, como se o Logos concebesse um quarto ou quinto Espírito nos desdobramentos segundo a teologia da Trindade. O Espírito de Cristo se começa a compreender por um sentimento voluntário de poder sofrer em lugar e benefício de alguém. O Espírito de Jesus. Jesus Cristo é Deus Salvador, Espírito Santo, Todo-Poderoso, Pai da eternidade, igual a Deus, um com o Pai, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele disse na virtude de homem, imagem e semelhança perfeita de Deus, vivo conosco, no texto. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável e o dia do Senhor. Lucas 4, 17 a 19. E perguntam: quando Jesus Cristo disse: se eu for, o Espírito Consolador não virá, é outro Espírito? Ora, o Emanuel, Deus conosco, ainda aqui disse que retornaria à glória de Pai, o que lhe era muito melhor, porque dizia: o Pai é maior do que eu. Também disse que voltaria para os discípulos, a fim de habitar dentro deles e de tal forma que eles reconhecessem que Deus estava neles e eles em Cristo e Cristo em Deus. Pelo Espírito Consolador, que é o mesmo Jesus Cristo e o mesmo Deus que prometeu desde Moisés derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Ele disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós.
Consolação para Deus é o retorno da mesma pessoa com as mesmas virtudes, só que de volta. Outra pergunta: quantos deuses estavam no Éden quando foi criado Adão? Nesse assunto, precisamos repetir no início de cada frase: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um, para que pudéssemos refletir que no Éden estava um único Deus, visível e invisível, em espírito e em verdade, em ser ativo e reflexivo, fazendo o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Mas se alguém for contencioso, sabemos que todas as coisas foram feitas pelo Verbo e que sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estavam os 7 Espíritos de Deus, porque Deus não se discerne por 3 em 1, mas 1 em 2, 3, 7, 10, 12, 18, 21, 33, 40, 70, 77, 99, 100, 300, 500, 1000, infinitos. O Senhor é o que é. Mais uma pergunta: quem foi crucificado, Jesus Cristo homem ou Jesus Cristo Espírito? Amados, esta pergunta depende muito do tom de voz ao perguntar. Mas se comenta: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão foi feito espírito vivificante. Jesus, o verdadeiro adorador entre nós, que, adorando ao Pai em espírito e em verdade, foi buscado de após túmulo pelo mesmo Espírito que o ressuscitou de entre os mortos. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra, ou seja, do pó, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, do pó, assim traremos também a imagem do celestial. Fora crucificado um homem santo, reto, justo, sacerdote e sacrifício santo e agradável a Deus, não um pecador. Ele tomou o nosso lugar, e isto é ser santo em espírito e em verdade. 1 Coríntios 15, 44 a 49, 1 Timóteo 3, 16. E perguntam: a divindade e o sangue são separados? Há sangue contaminado e imundo que separa o homem da glória de Deus e que também separa o reino dos céus de tudo o que jaz na terra. Está escrito, apesar do tempo passado: o sangue de Abel ainda fala, sabendo-se de que o sangue de Jesus Cristo nosso Senhor fala melhor do que o de Abel. Isto não é uma questão de som e de voz, mas de a verdade em espírito. O sangue que fora derramado no Calvário se ouve sem mácula e sem mancha,
sangue puro carmesim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro 1, 18 a 21. Como se vê ou se conhece o Consolador prometido por Jesus Cristo? Está escrito: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 15 a 21. A pedra de tropeço, rocha de escândalo, sinal de que é contraditado, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 27 a 30, João 13, 34 e 35. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, pedra de tropeço, rocha de escândalos.